Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejamos todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, orando. Pai amado, que todo o seu amor e sua bondade recaia sobre nós. Aqui estamos mais uma vez na qualidade de pedintes que somos, pedindo sua proteção, pedindo sua compreensão, pedindo seu amparo. Nos colocamos nesse instante como servos que buscam o amparo, o alimento espiritual. Pedimos que todos os parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré sejam benevolentes, amparando-nos, nos guiando e como crianças recém-engatinhando, nos colocamos aqui, diante ao seu imenso amor e bondade, pedindo amorosamente que, com toda a paciência e com todo o acalanto, nos receba nesse instante em seus braços, nos ministrando o alimento da alma, nos oferecendo o cálice dos ensinamentos, para que, saindo dessa infância, possamos adentrar a nossa maturidade espiritual, seguindo o caminho traçado pelo Senhor, Pai amoroso e benévolo. Assim, então, à disposição dos ensinamentos dos nossos parceiros espirituais, pedimos permissão para darmos início ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. Olá, irmãos. Felizes por compartilhar novamente com vocês o estudo de hoje. Sejam bem-vindos à nossa casa virtual Luz Espírita. Hoje vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 por 1, e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e lhe presta atenção, e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9 e de 18 a 23. Comentário dos Espíritos. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão um brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Vimos nessa passagem, descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez o mestre dos mestres, o grande professor Jesus, que para ensinar o povo da época e também o povo de hoje a aprender as coisas sobre a palavra de Deus através de parábolas. Mecanismo muito usado por Jesus que facilita muito a compreensão por parte daqueles que a ouvem, seja em qual nível de entendimento eles consigam ter, a parábola ajuda na maneira que eles precisam, uma vez que tudo o que ouvimos, na verdade, está escrito em nossa consciência. Inicialmente, a gente ouve Jesus e os Espíritos comentando a respeito das pessoas que, na verdade, não dão atenção alguma, não veem importância alguma nas palavras de Deus. Então, a palavra passa por eles, entrando num ouvido e saindo pelo outro, e não produzindo nenhum tipo de fruto. Há também aqueles que ouvem a palavra, a respeitam no sentido exterior, demonstrando até devoção, mas não tem perseverança. Assim que sobrevêm todos os desafios da nossa vida, não demonstram a resignação necessária para compreender que em todos os instantes da nossa vida, tudo que nos é colocado, todos os desafios, todos os dissabores, bem como todas as coisas boas, são todas situações para que a gente consiga desenvolver-se e evoluir. Há também aquelas outras pessoas que ouvem, reconhecem que são palavras sábias, reconhecem que tudo que é falado, tudo que é orientado vem do coração de Jesus,
vêm para o nosso bem é o melhor caminho. No entanto, o egoísmo, a paixão pelos bens materiais, pelas sensações carnais, são mais importantes naquele momento para essas pessoas. E aí desprezam a palavra. No entanto, aquelas outras pessoas que ouvem, agem conforme a palavra, avaliam constantemente, segundo a palavra que ouviram e as ações que realizaram, corrigem eventuais problemas, desvios de rotas, pequenos erros, enfim, fazem constantemente uma reforma íntima e vão se elevando. Evidentemente, é o pessoal que tem o coração como uma terra boa. Nas instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, também vemos alusão a diversos espíritas que se comportam bem como a parábola de Jesus nos fala. Há aqueles que se importam com os fenômenos físicos, maravilham-se com ele e se interessam por eles. Nada mais. Há também aqueles que se importam demasiadamente com as comunicações espirituais, não no sentido do conteúdo que estas comunicações possam trazer, de instruções, de consolação, mas apenas também no fenômeno em si. Agem, então, como os curiosos, que ouvem palestras, ficam por dentro de diversos conceitos importantes da doutrina, mas que são curiosidades para se guardar, para se falar nas rodas dos amigos, para se maravilharem, e não aplicam, em especial, o coração da nossa doutrina, que são os ensinamentos morais, aqueles que o Espírito de verdade revelou que está inscrito em nossas consciências. Há também que citar aquelas pessoas que buscam no Espiritismo apenas a cura para os males físicos e espirituais, ou então a orientação boa para resolver diversos problemas, até psicológicos da vida, ou aqueles que admiram e pretendem se remediar, mas que não têm aquela fortaleza para poder conseguir fazer isso. Diante de tudo isso, né, o importante é que a gente se esforce a cada instante da nossa vida para sermos uma terra boa, uma terra em que Jesus planta a semente da palavra e uma terra que consegue germinar essa semente e consegue transformá-la numa planta adulta que dá frutos, que então dá efetivamente realizações boas, realizações que nos elevam. Nesse aspecto, então, devemos sempre tomar cuidado, tanto com o nosso corpo material, como com o nosso corpo mental, espiritual. Devemos tentar nos imaginar sempre como uma terra pronta para o plantio. Em cada situação da vida, o Senhor Jesus virá semear a palavra. Conforme a recebermos, vamos nos tornar uma terra boa, frutífera, ou uma terra inerte, em que a palavra não vai prosperar. Que Jesus, então, permita, nos auxilie junto com os irmãos que nos antecederam na grande viagem,
a nos tornarmos terras boas. Agradeço a atenção e energia emanada nesse momento de encontro com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. E agora que estamos fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos neste momento vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores sentimentos em oração ao próximo. Começamos libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. Vamos vibrando por todas as moradas do Pai, pelo nosso planeta Terra e muito especialmente pelo nosso Brasil. Especialmente nesta fase de injúrias, injustiças, indignações, de aperto de todos os corações do Brasil, dos brasileiros. Vamos emanar luz, vamos emanar amor para este momento. Vamos lembrar que somos sintonia, somos energia e que cada irmão sintoniza a energia que geramos. Então, se queremos mudança, vamos gerar energia de amor, porque a única mudança construtiva e verdadeira é o amor. Então, amorosamente, convidamos nesse instante que todos visualizem o nosso planeta Terra, os nossos governantes, independente de quem seja ou do que façam, envoltos em uma egrégora rosa de amor, que recebam luz, que recebam amparo espiritual para praticar as mudanças necessárias nesta terra que nasceu para ser a pátria do nosso Evangelho. Vamos todos os dias emanar a cada brasileiro, a cada governante desse país, os nossos melhores sentimentos. Assim, estaremos auxiliando nosso anjo Ismael na luta por transformar o nosso Brasil na pátria do Evangelho. Vamos suplicando a Jesus que seu manto iluminado recaia sobre nossa família, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta. E vamos visualizando a luz divina entrando em nossa casa, em cada cômodo, e assim se transformando em uma couraça luminosa de proteção em torno do nosso lar, em torno do nosso Brasil. Vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos filhos, por nosso marido, nossa esposa, pelo pão da nossa mesa e para que a paz esteja presente em nosso coração. Vamos vibrando pelos nossos amigos, pedindo a Deus que derrame sobre eles bálsamos de amor e de paz. Vamos vibrando pela implantação do Evangelho em todos os lares, porque é somente através do estudo e da prática do Evangelho que vamos conseguir concretizar as mudanças pelas quais os brasileiros suplicam, gritam e esperam. Vamos vibrar pelos espíritos de luz presentes, pelo nosso mentor, pelo mentor da nossa família. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo equilíbrio, pedindo saúde, pedindo força e pedindo coragem.
vamos vibrar muito pelos nossos inimigos, pedindo que eles encontrem o caminho da paz, o caminho da luz, que recebam o nosso pedido de perdão e também o nosso perdão. Finalizando nossas vibrações, deixemos uma energia, uma luz de fraternidade em aberto para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-la às pessoas ou locais que julgarem mais necessitados. Que assim seja, demos graças a Deus. Chegamos ao momento da nossa oração final. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos realmente em quem sofre ao nosso lado um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas. Quantas vezes não continuamos passando ao largo ante os caídos que nos margeiam a estrada. Queremos imitar o anônimo samaritano da palavra, da parábola que nos contaste. Auxilia-nos a superar a distância que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas a de sermos amados. Que assim seja, demos graças a Deus. Pelo Espírito Irmão José, do livro Preces e Orações, psicografia de Carlos Bacelli. Gratos pelo amparo e auxílio recebidos, finalizamos mais um Evangelho no Lar, na casa virtual Luz Espírita. Fiquemos todos com Deus, vigiando nossos pensamentos, atos e palavras. Nos encontramos no próximo Evangelho no Lar, aqui na casa virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.